coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu preciso te conhecer melhor. Revela-te a mim. Seja bem-vindo neste lugar. Nós queremos sentir o teu amor, o teu cheiro, Senhor. Coloca o teu cheiro em nós. Revela-nos, Senhor, quem tu és. Amém. Eu quero conversar hoje com vocês um texto bem simples de Lucas 19, que conta a história de Zaqueu. E fala que Jesus ele entrou na cidade de Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e ele disse: Zaqueu, desça depressa, queria ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pai, essa é a Tua palavra. Faça, Senhor, ela criar vida dentro de nós. Abra o nosso entendimento, Senhor. Que todas as vozes externas de preocupação, Senhor, venham ser caladas nessa noite. E que, Senhor, Tu nos traga para um entendimento daquilo que é a Tua verdade absoluta sobre quem nós somos em Ti. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o desejo da Tua casa, da Tua igreja. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E eu queria convidar vocês a montar um cenário que vai servir de pano de fundo para a gente entender algumas verdades do Senhor sobre a nossa vida. Eu queria trazer vocês para lembrarem ou imaginarem a cidade de Jericó. A cidade de Jericó é uma das cidades mais antigas que ainda subsistem, que ainda estão em pé, que não foram a ruínas, que ainda a gente pode visitar, e é uma cidade extremamente turística. Jesus estava passando por ela. E essa cidade é uma cidade em que tem bonança, existem riquezas naturais. Ela é responsável entrar entre as 3 cidades mais potentes da Palestina em questão financeira e econômica. Ela é a cidade que produz uma quantidade de frutas e verduras. Ela é conhecida pelos ungüentos que produz, e nessa época essa cidade ela estava nessa crescente econômica. Só que nesse tempo, ela sendo uma cidade da Palestina, sendo habitada por judeus, quem estava sob o domínio da Palestina era Roma. E Roma, sendo o reino daquele lugar, estando dominando aquele lugar, ela tirava de lá, ela tomava posse dos bens naturais, das riquezas naturais daquela cidade, e ela cobrava daquele povo impostos. E para que isso pudesse acontecer, algumas pessoas se disponibilizavam a isso, e eram os publicanos. E os publicanos, além de recolher esse imposto, eles eram uma pessoa daquele povo. Então o povo olhava para eles como traidores, porque eles eram daquele povo, e agora eles estavam servindo o inimigo, agora eles estavam servindo a cidade, o reino que o oprimia. Então o primeiro sentimento daquele povo era: lá vai o traidor.
E o segundo sentimento é que, além de ele recolher o imposto, eles extorquiam o povo. Eles pegavam mais do que era devido. Então agora a gente está conhecendo o Zaqueu, que era esse chefe dos publicanos. Ele não era somente um publicano comum que executava, mas ele liderava uma equipe que trabalhava para ele. Então, diante desse cenário montado, essa cidade que era uma potência, essas pessoas que eram trabalhadores, muito pobres, a maioria da população eram agricultores, e eles eram pobres, e ainda assim tinham essas pessoas, esses publicanos que o oprimiam, que o traziam tristeza ao seu coração, e com certeza isso não era um sentimento bom. E esse era então o Zaqueu, esse cara que se colocava nesse lugar. Um cara provavelmente que tinha muita ganância no coração dele, porque ele enriqueceu através de uma atitude que não era legal. Ele era um homem muito rico na época. Só que essa riqueza que ele tinha era uma riqueza que vinha de algo errado, de algo que ele fazia e que com certeza não era algo que agradava a Deus. Jesus estava passando por lá. Provavelmente Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. Provavelmente ele já tinha chegado a notícia que o que ele falava, a forma como ele falava, os assuntos que ele falava, traziam saciedade para o coração. Eles sentiam que era algo diferente. E quando Jesus passava por aquela cidade, Zaqueu então sentiu curiosidade. E ele foi ao encontro de Jesus. Ele foi ver Jesus. E Zaqueu, queridos, assim como cada um de nós, precisa ser preenchido por Jesus. Dentro de cada ser humano, se você, independente da sua classe social, de como você vive, nós como seres humanos, nós somos carentes de Deus. Dentro de nós existe um espaço que, por mais que a gente tente preencher ele com projetos mais ambiciosos e audaciosos que a gente possa imaginar, e a gente queira preencher esse vazio no nosso coração, isso que a gente colocar ali dentro vai ficar quicando, porque esse vazio que nós temos dentro de nós é uma saudade da eternidade, é um vazio que só Deus pode preencher, que só Ele pode satisfazer a nossa vida. E Zaqueu então era esse cara, ele sentia esse vazio dentro dele, ele sabia da necessidade que ele tinha. E ele achava, então se eu for bem rico, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz. Então se eu estiver numa posição social e ser respeitado pelas pessoas, por mais de uma forma errada ou incorreta, então eu vou ser feliz. Só que diante de tudo isso que Zaqueu já tinha vivido, nada disso tinha preenchido o coração dele. Porque somente Deus pode preencher o meu e o seu coração. Só Ele pode dar sentido à nossa vida. O nosso maior propósito de vida é conhecê-lo. E o segundo maior é fazê-lo conhecido. Por isso nós estamos aqui. Para que hoje, diante dessa palavra, nós possamos conhecer Jesus melhor. E que nós possamos ser encorajados a falar do amor dele para outras pessoas. Lewis tem uma frase que diz: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Eu fui feita para um outro mundo. Essa ficha já caiu em mim. Eu fui feita para um outro mundo. Nós fomos feitos para um outro mundo. Nós não somos daqui.
Porque se nada desse mundo pode satisfazer a nossa alma, então eu concluo, nós não somos deste mundo. E nós vamos voltar para aquele que nos criou. E nós vamos viver uma eternidade junto com Ele. Amém? Você crê nisso? Amém? E Jesus entrou na vida de Zaqueu, Ele não entrou para dar uma ajudinha. Como assim, pastora? Porque provavelmente, como qualquer ser humano, Zaqueu tinha uns probleminha para resolver. E talvez até ele foi lá pensando, não, eu vou lá porque Jesus vai melhorar o meu relacionamento com a minha esposa, na minha casa. Vou lá pedir para ele, porque ele vai fazer isso. Não, eu vou lá porque, enfim, preciso resolver alguma coisa. Jesus, deixa eu falar uma coisa para vocês, o objetivo dele não é entrar na sua vida para resolver a sua vida. Se você veio até aqui porque precisa que ele resolva a sua vida, ou precisa que ele melhore a sua vida financeira, ou que ele dê um jeito na sua empresa que está de mal a pior, ou que ele faça qualquer outra coisa para você, o objetivo dele não é dar uma ajudinha para vocês. O objetivo dele é muito maior. A palavra de Deus fala que os planos de Deus são maiores que o nosso. E os caminhos dele são melhores que o nosso. O objetivo dele, ele sabe quem nós somos. Nós é que não sabemos quem nós somos. Mas ele sabe. Ele sabe que aqui dentro de nós carregamos uma necessidade, uma urgência de conhecê-lo, uma saudade da eternidade. Ele sabe disso. Então o objetivo dele não é entrar na nossa vida e mudar o nosso reino, ajudar nós no nosso reino. Não. O objetivo dele é fazer com que nós saímos da nossa vida, largamos ela e entramos na vida que ele projetou para nós. Saímos da onde a gente está, do nosso olhar tão fechado para esse mundo, e ligamos o nosso olhar para o céu, e possamos ser influenciados, dominados pelo reino de Deus. O que Jesus veio fazer aqui antes de morrer por nós, e para que os nossos pecados fossem perdoados? Ele veio para apresentar o reino de Deus. O reino de Deus está chegando. Convertam-se, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Então, o que é o reino de Deus? É o domínio de Deus sobre a nossa vida. E isso significa que eu agora não sou mais aquele que tem o controle sobre a minha vida, porque eu peguei o controle e entreguei para Deus. E agora eu deixei a minha vida para que Deus possa fazer dela, e eu quero seguir o caminho dele. Então, Jesus, ele não entrou para dar uma ajudinha para Zaqueu, mas ele chamou Zaqueu para abandonar a sua vida e viver uma vida diferente. Que nós possamos estar dispostos a abandonar a nossa vida e a viver uma vida diferente em Deus. Que nós possamos estar dispostos a nos entregar mais. Ah, Senhor, que Tu possa revelar ao nosso coração a Tua vontade, Senhor, para nós, para nossa casa. A Tua vontade, Senhor, que Tu tens para nós, para esses dias. Nos acorde essa noite. Dá um sacudão, Senhor, em nós, para que os nossos olhos possam ser abertos, para que a gente deixe de vir à igreja cheio de pedidos, cheio de coisas, Senhor, para resolver contigo. Que nós deixamos de ser essas pessoas tão pedintes, e que essa verdade do Teu Evangelho possa ser real na nossa casa, na nossa vida. Que nós possamos vir aqui, Senhor, para Te adorar por aquilo que Tu és, e não por aquilo que Tu tens na mão para nos entregar. Apesar de que nós sabemos, Senhor, que os Teus planos são maiores, que o Teu caminho já é abençoado. Nós não queremos, Senhor, que Tu abençoe o nosso caminho, aquilo que a gente já traçou, que a gente desenhou, que talvez até a gente entregou na Tua mão. Senhor, abençoa isso aqui, mas hoje nós queremos largar
e nós queremos ir para o teu caminho, que já é abençoado para nós. Bruno, Deus tem um caminho abençoado para ti. Stephanie, o caminho do Senhor já é abençoado para ti. Cada vez que nós lemos a Bíblia, nós somos levados a um conhecimento maior de quem nós somos. Um autoconhecimento que vem do céu, mas não é um autoconhecimento do governo do mundo, dos sofismas, dos enganos que o mundo tem, mas é um autoconhecimento de uma verdade pura e verdadeira daquilo que nós somos em Deus, daquilo que é a nossa formação, de entendermos que nós somos um corpo físico. Sim, é muito fácil, é só olhar para o lado, você vai ver, o seu irmão tem um corpo físico, mas ele também tem uma alma, um sentimento, uma razão, ele também tem pensamentos, tem emoções, mas ele também é espírito, assim como você é. Assim como você também tem um espírito e você tem uma vida espiritual. Muitas vezes porque a gente não percebe, a gente não vê, não está visível, não está claro, entre aspas, né? Não é algo palpável, mas a gente sabe porque o Espírito Santo, ele testifica dentro de nós, através da nossa consciência, mostrando para nós que nós estamos tomando um caminho errado, fazendo nós dar uma segurada muitas vezes em algumas reações que a gente vai ter. Isso tudo é o Espírito Santo tratando o nosso espírito, nos alertando daquilo que nós somos. E nós temos uma vida espiritual, e se a gente tem tanto cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde, a gente tem consciência que a gente tem fome, que a gente tem sede, que a gente precisa ir no banheiro, a gente também precisa ter consciência que a nossa vida espiritual precisa ser alimentada. A nossa vida espiritual precisa ser nutrida pelo céu, porque se nós não somos daqui, nada aqui nos completa. O nosso alimento da nossa vida espiritual, ele não é daqui. A gente precisa buscar em Deus isso. Então, cada vez que você vem a essa casa ou a alguma outra igreja, cada vez que você abre a sua Bíblia para se alimentar, você está cuidando da sua vida espiritual. E tem uma ilustração que me ajudou muito a entender isso. A gente como se fosse, a gente estivesse na nossa casa 2 cachorrinhos. Um a gente dá comida, Karine, e o outro a gente deixa lá atrás no cercado, jogado, sem dar comida, sem dar água, sem fazer as vacinas. O que vai acontecer com esse que está descuidado? Ele vai ficar doente, vai ficar fraco e vai morrer. Mas hoje o Senhor, ele vai trazer vida para nós. Amém? Hoje o Senhor, ele quer trazer esse despertar para o seu coração, que você precisa estar atento, porque você tem uma vida espiritual para ser tratada, para ser alimentada. Essa fome, essa sede que você tem de Deus, essa necessidade que você tem de conhecer a Ele, esse é o desejo que você carrega dentro de você. Eu tenho um grupo de mulheres aqui na cidade que se reúnem, é um clube de mulheres que são empreendedoras, e elas me convidaram para trazer a palavra. De vez em quando elas me chamam lá para trazer a palavra em um ambiente externo, para falar de Deus. Elas falam que a Pri vai falar de espiritualidade. E eu falo para elas que eu não gosto desse termo, espiritualidade. Mas eu deixo elas botar lá nas redes sociais, não tem problema. Mas na hora que eu estou presencialmente com elas, eu digo, não, espiritualidade para mim parece assim que eu estou olhando para uma coisa que, enfim, não é legal para mim. Aí eu explico para elas que a gente tem uma vida espiritual. E eles já fizeram, eu tenho um momento com elas que é mensal. Na primeira sexta-feira do mês eu me reúno com elas num café. E a gente está fazendo um devocional juntas, caminhando pelas histórias das mulheres da Bíblia. E ali, meu objetivo é só mostrar o Evangelho, apresentar Jesus. A Karine já esteve em alguns encontros ali com a gente.
E já fui em 2 vezes no restaurante em Itapema, e eu nunca tinha ido num restaurante aqui em Tijucas falar, porque aqui é minha cidade, né? Eu nasci aqui. A maioria das pessoas que são moradores de Tijucas me conhecem, viram eu crescer, e enfim. E agora, nesse último mês, elas fizeram um momento que foi aqui num restaurante em Tijucas. E eu fui lá para falar com elas sobre Deus. E quando eu saí de casa, eu disse: meu Deus, se algum dia eu imaginei que eu iria sair de casa para ir num restaurante da cidade com pessoas que estão lá para me ouvir, mas tem outras pessoas que não estão lá para me ouvir, que vão ser alcançadas pelo Evangelho. E eu vou entrar lá com uma Bíblia na mão e um microfone para falar de Deus. Olha para mim. Olha para mim, meu Deus. Se algum dia eu imaginei que eu ia ter esse privilégio de ter um pouquinho de Deus para compartilhar, um pouquinho que eu sei para compartilhar com a comunidade. E eu me senti assim muito admirada desse processo que Deus fez na minha vida. Porque eu sou envergonhada, tinha um certo receio de falar de Deus para as pessoas. Eu achava que as pessoas iam achar isso chato, ou que não tinham vontade de falar sobre isso. E eu tenho ficado muito tensa, eu fico muito nervosa para falar. Mas o Senhor, Ele tem me ajudado a trabalhar isso. E agora, nessa última vez, aqui na minha cidade, que eu me deparei com um povo que me viu crescer, estava ali me ouvindo, pessoas muito amadas, muito queridas, que trabalharam comigo em algumas empresas. E elas vieram conversar comigo chorando. Chorando, gente. Eu não falei nada mais do que eu falo aqui para vocês. E elas chorando, elas diziam: pastor, eu não sei porque eu estou chorando, mas eu sinto uma vontade de ler a Bíblia. Pessoas que não frequentam a igreja. Eu sinto que Deus está me chamando. O que é isso? Eu estou falando contigo, eu não posso falar contigo que eu choro. E eu explicando para ela: isso é o Espírito Santo, isso aí é Deus trabalhando na tua vida. Algumas já vieram aqui na igreja, pessoas que são referência na cidade, vieram aqui. Eu disse: não, você precisa ir para alimentar a sua vida espiritual. Outras estão pegando as palavras que eu tenho liberado lá e tenho ensinado outras mulheres que estão caminhando junto. E o que eu percebo com isso? Eu vejo uma fome e uma sede das pessoas por Deus. Uma necessidade de nós sermos despertados, de procurarmos conhecer Deus. E eu sinto que esses cursos, por exemplo, Andar com Deus, que vai ser falado agora, que vai começar na terça-feira. Queridos, que vocês possam ser despertados, que a gente tenha 3 salas de pessoas que entenderam que precisam conhecer um pouco mais da palavra, porque existe um povo sedento ali, que estão trabalhando com vocês, que vocês nunca abriram a boca para falar, que fazem parte do convívio de vocês e que vocês nunca abriram a boca para falar, porque muitas vezes eram como eu, não sabia nem o que eu ia falar. Eu precisei estudar, eu não sabia como é que eu ia falar de Deus para as pessoas. E aí, quando começou os cursos, os ensinos aqui, a gente ficou 2 anos só focado em estudar, em ser desenvolvido na nossa liderança, no nosso pastoreio. E isso me trouxe um entendimento de conhecer um pouco mais de Deus, para que eu possa agora compartilhar e explicar para as pessoas isso. Então imagine vocês sendo um discípulo de Jesus. Imaginem vocês sendo um luzeiro nessa cidade. Imagine vocês tendo o pão do céu para compartilhar com a comunidade onde vocês estão inseridos. E cada vez que vocês saem na cidade, vocês vão observar que existem pessoas famintas por Deus.
Lá no devocional, último devocional, eu incentivei elas assim, olha, eu quero que vocês vivam uma experiência com Deus. Eu quero que incentivar vocês a preparar o alimento. O que é preparar o alimento? Se a gente for levar para a nossa vida secular, é ir lá, é preparar a carne, é preparar o feijão, é preparar um bolo. É aquele alimento que vai servir a nossa casa, que vai nutrir a nossa família. Mas na vida espiritual, Luiz, nós também precisamos preparar o alimento. Porque nós precisamos passar de nível. De ser as pessoas que vêm aqui na igreja 2, 3 vezes por semana e recebem uma papinha mastigada por alguém, porque isso que eu estou entregando para vocês, eu estudei, eu me preparei, isso serviu a minha vida, a minha casa, nutriu a minha vida espiritual. E agora eu estou dividindo com vocês. Então que a gente possa passar de nível, de ser pessoas que estão sendo alimentadas com papinhas que já foram processadas. E que agora a gente possa preparar o alimento. O que é preparar o alimento? É buscar, abrir a Bíblia, que é uma palavra viva e eficaz, que tem palavras de Deus para você, abrir a Bíblia e meditar sobre aquela leitura, tirar dali pérolas, palavras, ensinamentos que vão nutrir a vida de vocês, e orar por isso, e conversar com Deus sobre isso. E isso vai servir de alimento para vocês, isso vai causar um cheiro espiritual. Se aqui na frente tivesse uma cantina, e tivesse fazendo ali espetinhos, nós íamos sentir o cheiro do churrasco e nós não íamos ter vontade de comer o churrasco? Íamos ter vontade. Assim é na nossa vida espiritual. Nós precisamos aprender a preparar esse alimento, a refletir, a ter o nosso momento com Deus, nosso momento de nutrição da nossa vida espiritual. E vocês vão perceber que quando vocês fizerem isso, vocês vão ter uma experiência com Deus. Porque pessoas vão chegar e elas vão sentir o cheiro. E elas vão me perguntar: "Oh, tu é evangélico? Olha, eu estou passando por uma situação assim, estou tão angustiada, estou tão triste." Eu não tinha me ligado disso. Mas uma vez, na escola de casais, no dia da família, nós tudo num sítio, lá brincando em família, o pastor Michael foi compartilhar a palavra com a gente de tarde, fazer um momento de reflexão. E durante a ministração, ele liberou uma palavra, e ele disse assim, ó, prepare a mesa. Prepare, deixe a mesa preparada. E o Espírito Santo aquele dia me revelou algo, para que eu levasse a Bíblia, para o meu local de trabalho. E eu fiz isso, eu obedeci. Eu disse, eu vou levar a Bíblia para o meu local de trabalho, porque o Senhor falou, prepara a mesa, e eu vou deixar ela lá. Às vezes o Senhor ministra assim, ó, deixa esse louvor tocando. Deixa esse louvor aqui, tocando, repetido, não repite. E ele fica ali tocando a tarde inteira, bem, não é alto, mas ele está ali, ele está dando forma àquele ambiente. Ele está gerando, ele está soltando um cheiro, um perfume, que as pessoas que são necessitadas de Deus, elas sentem aquele cheiro, aquele perfume daquilo que está sendo falado. E eu vivi uma grande experiência com Deus aquela semana, porque as pessoas vieram em procura desse alimento. E eu pude abrir a palavra e explicar isso para elas. E dizer, olha, isso está escrito assim, é assim que Deus faz, é assim que Deus nos ama, é assim que nós somos. Então que a gente possa ser despertado para isso. Vamos correr. E a história fala que em meio à multidão, Jesus estava ali em meio à multidão. Zaqueu tinha subido por curiosidade, por necessidade, por reconhecimento que precisava ser preenchido por algo. Ele estava ali. E diante daquela multidão, Jesus olhou para a figueira e disse,
Zaqueu. E somente essa palavra de Jesus olhando para ele dizer, Zaqueu, isso já ministra o nosso coração. Porque na cabeça de Zaqueu, um homem que era tão odiado, tão rejeitado, nesse momento alguém olha para ele com um olhar de ternura. Alguém sabia o nome dele. E às vezes você pode estar pensando, sabe? Você pode estar pensando aqui, Adriana, que você é só mais uma na multidão. E que o Senhor Jesus, Ele não conhece a tua história e não conta os teus dias aqui. Sabe, Florentina? Mas o Senhor, Ele sabe o teu nome. Ele sabe a tua história. Ele te gerou com um propósito aqui na terra. Sabe, Dona Ivone? Você foi gerada no Senhor. E você tem um propósito aqui na terra. E Ele sabe o seu nome, o seu sobrenome, aquilo que você tem de dificuldade, Carol, a sua casa, Rude, os problemas que você já enfrentou na vida, as suas saudades, aquilo que você está querendo colocar no lugar de Deus. Tudo isso Ele sabe. E aquele dia o Senhor Jesus olhou e disse, Zaqueu. Mas Ele poderia ter falado, Priscila, Minho. Ele poderia ter falado, Valdir. E eu queria que você permitisse que o Senhor hoje falasse o seu nome. O seu nome, que você pudesse ouvir o Senhor chamar o seu nome. E Ele diz, desce, Zaqueu, sai deste lugar. Esse lugar que tu estás, isso que tu estás buscando, esse caminho que tu estás querendo para a tua vida, desce, Zaqueu. Desce. Desce, vem para um lugar onde eu vou preencher a tua vida. Desce porque os planos que eu tenho contigo são maiores. E os meus caminhos são melhores que os teus. Saber que nós não somos mais um na multidão. Olhem para a sua digital, olhem para o seu DNA. Não existe ninguém igual a você. E o Senhor, Ele sabe disso. Independente da sua história, independente se o seu pai foi presente ou abandonou você, ou ele morreu quando você ainda era tão jovem. Independente disso, o Senhor, Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai. E Ele te chama para perto porque a palavra de Deus diz que nós fomos gerados nele antes de sermos colocados no ventre da nossa mãe. Ele nos gerou, Ele acompanhou a formação dos nossos ossos no ventre da nossa mãe, nós dando formas, tomando formas dentro do ventre da nossa mãe. O Senhor acompanhou, antes que qualquer outra pessoa nos conhecesse, antes de nós virmos para esse mundo, o Senhor, Ele já nos conhecia e Ele tinha os nossos dias contados e planejados por Ele. E nesse momento a gente viu Zaqueu, em pensamentos muito rápidos, passaram na mente de Zaqueu, como ele sabe o meu nome, como ele sabe que a minha casa precisa de visita, como ele sabe que eu até tento disfarçar que eu sou o bonzão, que está tudo bem comigo, mas que dentro de mim existe um vazio enorme. Eu estou completamente vazio. E agora eu achei tudo o que eu necessito. E Zaqueu deu uma resposta, uma atitude de Zaqueu, respondeu mais do que 1000 palavras aquele dia. Esse homem que era tão importante, tão influente, agora tem uma atitude. Nesse ato de Jesus chamar a ele pelo nome, ele enxergou quem ele era e ele teve o seu interior saciado. Um desabrochar da sua consciência, uma verdade absoluta estava à sua frente. Aquele que era e que é e que há de vir. Aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Zaqueu estava de frente com o Filho de Deus.
E ninguém tinha tratado Zaqueu assim, ninguém nunca tinha feito ele se sentir tão completo. As pessoas costumavam odiar ele. Mas ele, sabendo toda a história de Zaqueu, sabendo dos erros, sabendo das maldades, sabendo das dificuldades de superar alguns vícios, alguns erros, alguns fracassos, sabendo das maldades que Zaqueu guardava no coração, ele chamou Zaqueu para perto. E ele está chamando eu e você para mais perto dele essa noite. Ele precisa revelar algo para você. Ele precisa que você tenha uma consciência melhor de quem você é e de quem Ele é. Ele precisa revelar para você algumas coisas e você precisa buscar Ele com essa intensidade. Você precisa procurar Ele no secreto. Você precisa ter um tempo de intimidade com o Senhor. E esse tempo não é aqui no meio desse povo, não é aqui. Precisa ser na sua casa, precisa ser num momento a só, precisa ser num momento onde você vai abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu estou com essa dificuldade, eu preciso dessa ajuda, porque isso é oração. Oração não é: Senhor, obrigada por esse dia, abençoa minha casa, abençoa meu marido, ajuda minhas filhas, cobre ela com teu sangue. Amém, essas palavras são válidas também, mas uma oração é uma conversa. E se você não puder ouvir a voz de Deus falar com você, isso não vai ser uma conversa. Então você precisa buscar esse lugar no Senhor. Você precisa buscar esse lugar onde você vai ouvir a voz do Senhor. Sabe aquela pessoa que você até não gosta muito, que você pensa assim: meu Deus, não tem mais jeito. Ai, sinto até nojo, sério. Tão maldoso, é tão soberbo, é tão ruim. Como é ruim estar perto dele ou dela. Saiba que o Senhor ama ela tanto quanto você. Que você possa sentir esse amor de Deus na sua vida hoje, para que você possa entender o amor que você precisa liberar nas outras pessoas, para que você possa ter compreensão na sua mente, que seu coração possa ser alcançado pelo amor de Deus. E Zaqueu, ele teve uma conversão. Sabe por que a gente pode dizer isso? Porque ele disse a Jesus: eu vou reparar os meus erros. E é muito importante a gente conversar sobre isso, porque muitas vezes ser convertido não significa vir na igreja. Ser convertido está relacionado com uma mudança de mentalidade e atitudes. Você às vezes pode até vir na igreja, sentir a presença de Deus, se alegrar, adorar, e você voltar para sua casa e continuar nos mesmos erros, nas mesmas atitudes. Mas hoje o Senhor te chama para um processo de conversão. Amém? Um lugar onde você vai enxergar quem Jesus é, e você vai ter o mesmo comportamento que Zaqueu fez. Já entendi, Senhor, eu estava indo por um caminho errado, mas olha aqui, eu me arrependo de tudo isso, me arrependo dos meus pecados, eu já entendi os meus erros, e agora eu quero reparar e quero mudar o meu caminho. O pastor Maico sempre fala aqui que conversão é mudança de rota, é mudança de pensamento, é mudança de atitude. E o interessante é que Jesus nem precisou falar nada para ele, vocês observaram? Jesus só disse assim: ó, Zaqueu, desce, porque hoje eu pretendo estar na sua casa junto contigo. Jesus não olhou para ele e disse: Zaqueu, tô te vendo, tá? Tô vendo o que tu estás fazendo com o povo. Olha, te endireita, cara. Isso aí é um caminho errado. Jesus não falou nada disso. Jesus só demonstrou o amor. Sabe por quê? O amor, ele constrange.
o amor de Deus, ele nos constrange, porque nós somos pecadores, eu sou pecadora, e nós carecemos, precisamos dessa conversão todos os dias, Júnior. Todos os dias, Cláudia. Todos os dias, não é algo que está acabado, é algo que eu preciso olhar para mim, fazer uma reflexão das minhas atitudes, do meu comportamento, do meu relacionamento com meu esposo, com as minhas filhas, e dizer, isso não está agradando ao Senhor. Que nós possamos ser todos os dias transformados em pessoas que o Senhor vai olhar e vai dizer, eu me agrado dela. Amém? Glória a Deus. Porque essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. É nos transformar. Não é mudar, de repente, o nosso esposo, mas é nos transformar numa esposa melhor. Não é mudar os nossos filhos, mas é mudar eu como uma mãe, para que eu possa ser melhorada, para que eu possa ter o entendimento, para que eu possa, sabe, ser Jesus na vida das minhas filhas, para que eu possa mostrar o amor de Deus para elas. E a conversão, então, significa uma mudança de comportamento e de natureza, que é resultado da fé. Quando nós acreditamos em Jesus, quando a nossa consciência é aberta para quem nós somos e o quanto nós precisamos do Senhor na nossa vida. Então, uma consciência de fé, um arrependimento dos nossos pecados, um arrependimento genuíno daquilo que a gente vem praticando, daqueles caminhos errados que a gente vem buscando, e uma vida de obediência. Isso é a conversão. Então a conversão, ela não está relacionada se você é um líder, você tem um ministério sobre a sua responsabilidade, você é um pastor ou você vem muitas vezes na igreja. Não, a conversão tem a ver com uma vida de devoção e obediência ao Senhor, e ela é um processo que só vai terminar no céu. A gente precisa se converter todos os dias. A palavra diz em 2 Coríntios 5:17, pelo que se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura. As coisas velhas, as coisas que já são velhas, já passaram. E Jesus, ele faz tudo se fazer novo. É como se a gente desistisse de ser aquela pessoa e agora a gente entendeu que a gente é uma outra pessoa, a gente tem uma nova vida em Cristo, amém? Nós temos uma nova vida em Cristo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, em Romanos vai dizer. Ou seja, se nós não somos desse mundo, nós não podemos viver conforme as regras daqui. O nosso casamento não pode estar na regra desse mundo. O nosso relacionamento com os nossos filhos não pode estar nas regras desse mundo. A nossa conduta profissional não pode obedecer às regras desse mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Arrependam-se, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3:19. João 3:3 fala, em resposta Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, senão nascer de novo. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar em pé. Quero chamar o louvor aqui. Quero orar junto com vocês. Que o Senhor Jesus, Ele possa trazer à nossa consciência aquilo que nós somos, que nós carregamos a eternidade dentro de nós, que nós carregamos dentro de nós um buraco do tamanho de Deus, e que não adianta a gente colocar nada nesse lugar, porque não vai preencher, é só Deus. Trazer uma consciência que nós temos vida espiritual que precisa ser alimentada, e que eu não posso fazer isso uma vez por mês, uma vez por semana, eu preciso ter uma constância.
nessa minha atitude. Converta-se a Jesus. Apenas essa palavra já é profunda demais, porque ela fala que eu preciso largar a minha vida, tomar a cruz e seguir o Mestre. E como eu vou largar a minha vida e agora viver uma vida de uma outra pessoa que eu não conheço? Como é que eu vou fazer isso? Como é que agora eu vou deixar a minha vida, o meu jeito de ser e seguir a vida de uma pessoa que eu não conheço? Então nós precisamos conhecer a Jesus. Nós precisamos saber quem Ele é, contemplar Ele. E não existe uma forma de fazer isso se não for lendo a palavra de Deus e tendo esse entendimento aberto. Quero desafiar vocês a começar a ler o livro, um dos evangelhos, o de Lucas. Todo dia um capítulo, para que Jesus possa revelar ao seu coração quem Ele é. Que você seja intencional nesses seus momentos de devoção com Deus. Que você, antes de começar, você diga: Senhor, eu preciso te conhecer. Porque a pastora Priscila falou que eu preciso largar a minha vida e seguir a tua. E o que é que tu tens? Quem tu és? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Converta-se a Jesus e não a uma vida de religiosidade. Saia da multidão e seja um discípulo. Zaqueu, ele saiu da multidão. Esse ato, essa atitude fez toda a diferença na vida dele. A casa dele pôde ser visitada por causa da atitude que ele teve. Ele saiu da multidão. E o que é a multidão, pastora? A multidão ela via, ela ia apreciar Jesus. Ela desfrutava daquele momento com Jesus. Ela sentia, sabe, algo diferente dentro dela. Jesus falando, aquelas palavras mexendo, se emocionavam, mas depois voltavam para casa e tudo ficava igual. Tudo ficava igual. Vai na igreja, a multidão vai na igreja, a multidão adora, a multidão levanta a mão, ora, mas volta para sua casa e o relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, continua a mesma coisa. Mas que você hoje, se você faz parte da multidão, você saia desse lugar e você deseje ser discípulo. Você convida Jesus para ir com você para sua casa. E você possa ser tocado por Ele. Que a sua vida, que a sua família possa ser tocada pelo Senhor Jesus. Cristianismo é um estilo de vida. É uma vida inspirada no Cristo. E é uma vida em que nós precisamos estar dispostos a morrer para nós mesmos e nascer para Deus todos os dias. Amém? Queria orar com vocês. Senhor, converta o nosso coração ao Teu. Pai, eu quero te pedir, Deus, permita-nos, Senhor, que nós conhecemos a dor do Teu coração, para que a gente possa entender o nosso chamado. Senhor, o que tem, Deus, dentro do Teu coração, o que precisa ser aplacado nesses dias. Senhor, Tu nos deste uma cidade para ser alcançada. Deste, Senhor, uma cidade para ser alcançada por cada um de nós que está aqui. Senhor, hoje eu te peço, nos tira deste lugar de intimidação. Nos tira, Senhor, deste lugar de medo, onde nós falamos, vai alguém em meu lugar. Tira-nos, Senhor, deste lugar de medo e que nós possamos levantar a mão e dizer, Senhor, eu quero ir contigo. Eu quero me reconciliar contigo. Eu entendi, Senhor, que tudo, a minha vida, ela precisa de Ti. E que eu preciso ser preenchida, Senhor, pela Tua presença. Pai,
Eu sei que Tu conheces o meu interior, que Tu conheces, Senhor, as minhas angústias. Eu quero que Tu entre na minha casa. Que Tu vá, Senhor, para minha casa junto comigo. E que Tu possa, Senhor, morar naquele lugar. Que aquele lugar seja um lugar de paz, onde a Tua presença, Senhor, não seja enxotada daquele lugar pelo meu eu, pelo meu egoísmo, pela minha arrogância, pela minha falta de arrependimento. Faça-me entender o Teu querer na minha vida. Eu quero me colocar, Senhor, disposta, Senhor, a fazer o Teu querer. Deus, muda a rota da minha vida. Eu quero mudar, Senhor. Eu quero viver um processo de conversão. Eu quero ser reconciliado contigo. Eu quero, Senhor, sentir o meu interior preenchido. Eu não quero mais procurar, Senhor, no mundo. Eu não quero mais procurar nas coisas. Eu não quero mais procurar, Senhor, sabe, na saciedade dessa terra. Porque eu já entendi que a minha vida, ela só pode ser saciada em Ti. Ah, Pai, enche-nos com Teu Espírito Santo. Enche-nos com Teu Espírito Santo, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Eu quero perguntar se alguém tem o desejo de deixar claro esse momento de mudança de rota. Deus está reprogramando a rota da sua vida. Talvez você já chegou em vários lugares, já bateu em várias esquinas e nada deu certo. Você está perdido. Você já não reconhece mais quem você é. Mas você hoje entendeu que o Senhor, Ele te convida para uma mudança de rota. E Ele precisa pegar essa estrada que você está caminhando e alinhar ela com o céu. Ele precisa pegar a sua vida aí como flecha nas mãos do arqueiro. Ele precisa mirar essa flecha para o céu. Se você é essa pessoa que deseja trazer isso publicamente, que você reconhece, nós queremos orar por você. Temos alguém aqui que deseja essa mudança de vida? Não temos ninguém. Temos alguém que deseja uma oração, que precisa de um cuidado do Senhor, que precisa que o Senhor passe um óleo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Temos alguém que precisa de uma oração? Pode vir até aqui à frente. Pode cantar uma canção, Isaac. E quem já pisou o Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Saudade de Ti, Jesus. E onde estiver, clamar pela glória. Somos carentes da Tua presença. A glória de Deus. E quem já pisou o Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Sabe, querido, talvez você esteja intimidado de estar aqui. Mas o Senhor, Ele te trouxe neste lugar. E Ele sabe o teu nome e o teu sobrenome. Ele diz para ti: eu tenho saudade de ti. Eu tenho saudade de ti. Eu te amo. Eu te amo.
você deseje sair do seu lugar e procurar mais do Senhor, porque hoje Ele te constrange em amor. Você sabe que você está sendo tocado pelo amor de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. O que tem te impedido a sair da multidão, que te amassa e que te oprime? O que tem te impedido a sair deste lugar, onde você está tão envolvido com as coisas dessa terra, mas que você hoje possa sentir o amor de Deus sobre a sua vida, que você possa dizer: sai, multidão, da minha frente, porque hoje eu quero conhecer Jesus. Hoje eu quero levar Jesus para minha casa, porque a minha casa precisa dele. Eu reconheço que existe um amor muito maior. Eu reconheço o amor de Deus na minha vida e eu quero buscar Ele. Eu já entendi. Que você possa ser tocado pelo amor do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você possa ser usado nessa cidade como um cristão, um pequeno Cristo. Que você possa ser usado para levar o amor de Deus. Que a sua vida seja uma carta viva nesse lugar. Que a sua vida, que o seu casamento, que o seu relacionamento com os seus filhos seja uma carta viva. Que Deus mora dentro de você. Que você possa ser tocado pelo Espírito Santo. E tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo. Que você deseje mais do que tudo a presença do Senhor. Que você não seja mais igual ao que você foi ontem, mas que você possa caminhar em direção ao céu todos os dias. Sabe por quê? Porque atrás de você existe uma geração. Existe uma geração. Existe uma geração olhando e se espelhando em vocês. Existe uma geração vindo atrás de vocês e olhando para vocês. E vocês são responsáveis por eles. São responsáveis por eles. Tem pessoas aqui com chamados, pessoas que esse conhecimento de Deus já foi revelado à vida deles, mas eles estão no meio da multidão, sendo sufocado pelo medo, sendo sufocado pela preguiça. Mas em nome de Jesus, que toda preguiça espiritual saia da sua vida hoje, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo toque a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor passe uma brasa viva nas suas mãos. Eu oro para que o Senhor passe uma brasa viva nos seus lábios. Eu oro para que o Senhor passe uma brasa viva nos seus ouvidos, na sua mente, e que você possa queimar, e que você seja selado pelo Espírito Santo, que você possa ser um rio que flui água viva do céu, que saia comida, nutrição aonde você estiver.
um rio de água viva flui dentro de vocês através do Espírito Santo de Deus. Sejam usados pelo Senhor. Sejam atalaias do céu. Sejam pessoas que inspirem outras pessoas a procurarem o caminho do Senhor. Sejam luzeiros nesses dias atuais. Aquilo que vocês fizerem, a forma como vocês se moverem, seja a inspiração para uma geração sedenta de Deus. Em nome de Jesus, Pai, esses irmãos que estão aqui na frente, toca eles com o Teu Espírito Santo, Senhor. Sela eles com fogo essa noite. Que eles não sejam mais, Senhor, como eles eram, mas que eles sejam, Senhor, tremendamente impactados por aquilo que Tu és. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Volte para o seu lugar, adorando o Senhor. E se eu passar